Que porra de filme foi esse? Café? Eu tô bêbado agora, então vocês vão lidar com um dos vídeos mais sinceros que eu já produzi em toda a minha vida. E esse vídeo vai ser muito especial, porque Pânico é uma saga muito especial pra mim, é uma das minhas sagas favoritas de filme de terror. Então essa, além de ser uma review muito honesta, vai também ser muito sincera devido às altas quantidades de álcool no meu sangue neste exato momento. Bosta de filme vai tomar no... Your exercise. O que fez acontecer Pânico 7? Bom, pra quem não sabe, essa treta toda envolvendo Pânico 7 tem muito a ver com política e posicionamento de certas pessoas sobre o que vem acontecendo no mundo recentemente, guerras e todas essas coisas. Existia um planejamento pra fazer com que Pânico 7 fosse uma sequência direta de Pânico 6, mas deu merda, porque algumas pessoas falaram algumas coisas que alguns produtores não gostaram, então metade do cast acabou sendo demitido. Isso ocasionou em um novo roteiro para esse filme, e esse roteiro com certeza não foi bem planejado. Isso dá para perceber logo no início do filme. O que me incomoda em Pânico 7 não é só a história, são muitas coisas. Eu vou começar a falar sobre os cenários. Eu honestamente achei tudo muito genérico. Para mim, Pânico 7 tem muito uma vibe de episódio filler de qualquer série da CW. Isso se reflete bastante nos cenários, não tem absolutamente nada memorável. Para ser honesto, tem uma cena em específico que eu achei que foi muito bem construída, mas essa cena não faz valer o filme inteiro. É uma cena envolvendo o teatro e a morte de uma personagem muito específica que com certeza vai se tornar genérica depois, mas que ela é bem construída e ela é bem executada, mas também é a única cena bem executada do filme, na minha humilde opinião. O filme com certeza não vale a pena. Dos personagens, cara, esse é um dos maiores problemas que eu tive com esse filme. Pânico sempre foi conhecido muito pela metalinguagem, pela subversão, pela crítica a outros filmes. Ele não é só um filme slasher, ele é um filme slasher que critica outros filmes slasher. E existe um movimento nesse filme que torna ele quase que como uma flanderização. Então existe a flanderização de Pânico. Pânico 7 nada mais é do que uma paródia de si próprio. E isso é muito perceptível a partir do momento em que você reconhece que os personagens não têm características próprias. Eles são só os adolescentes idiotas que não têm personalidade e estão lá pra servir como argumento pra algum killer, que também não vai fazer muito sentido, mas eu vou falar dele lá pra frente. Enfim, nenhum personagem é memorável, nem mesmo a filha da Sidney, e isso é um grande problema, porque creio eu que o que a produtora desse filme quis fazer era que essa menina fosse uma das futuras protagonistas dos próximos filmes, mas eu acho que não vai funcionar, e eu acredito que eles vão querer reformular tudo isso se quiserem continuar fazendo Pânico, até porque Pânico 8 já foi anunciado, né, mas vamos ver como isso vai ficar. Eu disse que eu tive problemas com os Ghostfaces desse filme, e agora eu vou ser bem chato. Gente, esse trecho tem um pouquinho de spoiler, só avisando, tá? Cara, quando o Ghostface desse filme é revelado, e pode ficar tranquilo porque não vai ter spoiler aqui, a minha humilde reação foi: quem é esse cara? Sinceramente, quem é essa pessoa? Eu não lembro de ter visto essa pessoa nesse filme. E, assim, só depois que revelou o segundo Ghostface, enquanto eu tava pensando no primeiro, foi quando eu lembrei, eu falei, nossa, é verdade, esse personagem realmente tá no filme. Porque por um minuto eu pensei assim, cara, eu devo ter dormido em algum momento desse filme que eu não lembro desse personagem. Mas isso é um problema, porque eu realmente prestei atenção no filme e eu não lembrava. E aí quando eu finalmente associei, eu achei tão besta, tão pequeno. E olha que eu não falei das motivações ainda, porque as motivações eu honestamente até agora não entendi. Eu não sou o único que não entendeu. Essa é de longe uma das piores, se não a pior motivação de Ghostface da saga inteira. Eu vi muita gente criticando isso. E isso é um puta de um problema, porque, cara, de novo a gente vai bater na tecla do Ghostface, que quando é revelado é só mais um sociopata esquisito. A gente precisa de motivação, a gente precisa de um Ghostface que seja memorável, porque a gente não tem desde o quarto filme. Então, e aí, quem é você? Um figurantezinho que aparece em 10 segundos de cena pra soltar um diálogo e depois no final do filme falar que ele era o Ghostface? De novo falando, o que faz Pânico ser uma boa saga? Na minha opinião, é a metalinguagem, é a brincadeira inteira que faz referenciando outros filmes. E de novo falando, Pânico 7 não faz nada disso. Pânico 7 nada mais é do que um
slasher genérico, o que não é necessariamente ruim, mas pra Pânico é sim muito ruim. Ele não chega a ser um filme que é uma atrocidade, mas pra uma saga que sempre foi conhecida como referência em filmes de terror, em metalinguagem, em críticas e diversos outros assuntos, referência na cultura pop, sim, isso é um problema. Até porque a gente já tá no 7º capítulo da saga. Eu honestamente, como fã de Pânico, não acho que precisa de mais capítulos. A história já contou o que tinha pra contar. Eles tentaram fazer algo novo no Pânico 5 que realmente funcionou, mas desistiram desse caminho a partir do momento em que declararam um posicionamento político contra as pessoas que eram os atores, que eram os garotos propagandas dessa nova saga de Pânico, entendeu? Então, o que você tem pra apresentar hoje? O que justifica hoje um novo filme de Pânico? Se você não vai referenciar outros filmes, se você não vai fazer crítica a outros filmes, porque, de novo falando, Pânico 7 é uma flanderização de si próprio. Então, não justifica nada disso. Eu paguei R$30 no ingresso e, honestamente, cara, se eu tivesse visto Pirata, talvez eu não achasse tão ruim assim esse filme. Eu acredito que esse vídeo tenha ficado muito mais curto do que eu pretendia fazer, mas não tem muito o que dizer, pra ser sincero. Eu acho que Pânico realmente já deu o que tinha que dar. Eu não acho que nenhuma saga se sustenta por mais de 7 filmes. Não precisa de 7 filmes. Porra, pra que contar uma história dividida em 7 filmes de 2 horas? É sério? Pânico, com certeza, é uma saga extremamente comercial, mas eles conseguiam maquiar isso fazendo um bom trabalho de crítica e análise e percepção sobre o que o público vem criticando em outros filmes de terror. Eles traziam isso como uma sátira em outros filmes, mas nesse filme parece que ignoraram 100%, focando 100% no lucro. E, cara, olha no que deu. Não tem uma crítica positiva desse filme. E eu acredito que, realmente, se tiver um Pânico 8, eles vão ter que pensar muito bem no roteiro antes de produzir. Porque o que torna Pânico bom é a sua metalinguagem, é a sua crítica, é tudo o que outros filmes slasher não fazem. Não à toa a gente não tem Uma Hora do Pesadelo novo. Por quê? Porque já contou tudo o que tinha pra contar. Sexta-feira 13 tá voltando agora? Sim, com certeza tá voltando, mas tá voltando com uma história original. Vamos falar sobre a história da Pamela Voorhees e sobre o que levou ela até o acampamento Crystal Lake, a infância de Jason Voorhees. A gente não vai contar mais uma vez alguma história sobre assassinato de pessoas no acampamento Crystal Lake. Então você precisa inovar de alguma maneira. E se você não consegue mais inovar depois de 7 filmes, é porque talvez, só talvez, tá na hora de parar. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês comentem se vocês são contra ou a favor de mais um filme de Pânico ou não. O que vocês acharam desse filme. Eu honestamente fico muito decepcionado, porque Pânico é uma saga que é muito referência em filmes de terror que não tem nenhum filme ruim. E bom, agora tem. Mas eu entendo que é mais uma vez a indústria do cinema estragando algo em prol de lucro, né? Vamos fazer o quê? E vai vir Pânico 8 ainda.